O caráter decidido de Jezabel. Essa figura ilustra o contraste entre o caráter de Acabe e o caráter de Jezabel. Enquanto Jezabel está desperta, observando e querendo interferir no curso das coisas, Acabe está simplesmente descansando. 2 anos antes da morte de Asa, Acabe começou a reinar em Israel. E o reinado de Acabe foi marcado desde o início por uma terrível e estranha apostasia. O pai de Acabe foi Onri, o fundador da cidade de Samaria. Ele tinha feito o que parecia mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Mas os pecados de Acabe foram ainda maiores do que o seu pai. Ele fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Como se fosse coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ele não ficou contente em encorajar as formas de adoração seguidas em Betel e Dan. Ele ousadamente levou o povo a um grosseiro paganismo. Substituiu o culto de Jeová pelo culto a Baal. Ele tomou por esposa Jezabel. A Jezabel era filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e também sumo sacerdote de Baal. Acabe então começou a servir a Baal e se encurvou diante de Baal. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Acabe não somente introduziu o culto de Baal na metrópole do reino, mas, sob a liderança não dele, a liderança era de Jezabel. Foi construído altares pagãos em muitos lugares altos, onde o abrigo dos bosques circundantes, os sacerdotes e outros relacionados com esta sedutora forma de idolatria exerciam sua danosa influência. A idolatria, ela é sedutora. E até que quase todo Israel estava indo após Baal. Ninguém foi como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Como mostrado na figura, Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, aos quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Qual era o caráter de Acabe? Acabe era fraco em capacidade moral. Sua união por casamento com uma mulher idólatra e que tinha um caráter decidido e um temperamento definido resultou em desastre, tanto para ele como para a nação. Eis aí uma terrível inversão de valores. Destituído de princípio e sem nenhuma alta norma de seu reto proceder, o caráter de Jezabel foi facilmente modelado pelo espírito determinado de Jezabel. Sua natureza, a natureza de Acabe, sendo egoísta, Acabe era incapaz de apreciar as bênçãos de Deus. O egoísta não consegue ver bênçãos de Deus em nada. Consegue ver só prejuízo, só coisas ruins, não vê as bênçãos de Deus. Isso é a natureza egoísta. E ele não enxergava as bênçãos de Deus a Israel e seus próprios deveres como guardião e líder do povo escolhido. O egoísta também não consegue enxergar os seus próprios deveres. Possamos pegar essa história e de hoje em diante agir de forma diferente.